Eu sou a Lu e hoje é a terceira aula da Semana Natalina 2020. Isso é um símbolo comercial. Em Isaías 35, 3 e 4 diz o seguinte: confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensas de Deus. Ele virá e vos salvará. Em meio às aflições, surgia a esperança de um Salvador. De quem nós estamos falando? De Jesus, a essência do Natal. Aqui nós temos o risco, é um vaso que eu vou deixar transparente com 2 picos de papagaio aqui, ou flor do Natal, tá? Algumas folhas, fiz algumas folhas de fundo. Você viu que no risco elas vão assim, ó, vou deixar pontilhada para você saber o que é a folha de fundo e o que é a folha que tá mais na frente, que tá mais no primeiro plano. Nesse trabalho eu vou começar pelo fundo. Então, eu vou trazendo de trás para frente, porque eu quero detalhar aqui como eu faço as folhinhas de fundo para você ver. Então, pratinho, um pincel 14 com cerda. Eu vou colocar o diluente aqui no pratinho, não posso colocar muito porque Curitiba hoje está com a umidade do ar em torno de 18%. Nós estamos com quase 30 graus, então tá muito quente. Não é bom trabalhar áreas muito grandes porque vai secar e eu não vou conseguir. Então eu vou trabalhar aqui, ó, esse cantinho. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou usar azul hortênsia. Coloco o azul hortênsia ali, umedeço aqui no diluente. E eu vou começar aqui, ó, pelo canto, mas eu não vou chegar lá dentro nas entranhas. Eu vou colocar aqui, ó, meio por fora. Vou deixando aqui, eu não quero fazer aquele fundo muito lisinho que some. Eu vou deixar meio que uma textura. Mas olhe como, de uma ponta na outra ponta, até aqui eu coloquei a tinta. Eu não passei para fora disso. Embora eu não tenha deixado também uma linha. Aqui, ó, a tinta foi sumindo. Aqui tá mais forte. Sempre que eu carrego o pincel de tinta, eu vou colocar mais pra fora aqui. Não, nem vou chegar lá dentro. Vou sumindo. Eu começo com a tinta lá. Nunca comece com a tinta aqui fora. Comece sempre ali, ó, no cantinho. Aqui, na verdade, eu vou fazer em cima da folha de fundo, porque depois eu vou pintar e já tem um fundinho. Aqui deu uma pincelada meio fora, ó, tá vendo? Tô jogando um pouquinho do diluente para fazer com que ela... O que o diluente faz? Ele dilui a tinta. Ao invés de ficar o pigmento muito concentrado, ele vai separar mais o pigmento e vai ficar assim, ó, bem clarinha a sua tinta. Então, eu vou trabalhar com esse azul basicamente toda a volta do trabalho, tá? Sem chegar muito lá dentro nas entranhas e sem passar para fora daquele espaço que eu já te ensinei a observar. Olha, de ponta a ponta, você não deve passar. E quando tem um espaço largo, você faz aqui e aqui. Vai ficar assim, ó, curvo esse fundo, nunca pra fora. Olha, eu já fiz toda a volta e agora aqui, esse vaso eu quero transparente. Então, eu não vou respeitar essa linha. Eu vou entrar com um pouquinho do azul aqui pra dentro dele. Do lado de cá também. Não fiz o vaso, tá? Eu entrei com o fundo. Tá? Um pouquinho do azul. Pronto.
Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou trabalhar com um pincel menor. Eu peguei o número 8, que também ele tem cerda compridinha. Agora eu vou pegar uma pincelada de verde abacate. Uma pincelada de azul hortênsia. Eu pego assim, ó, os dois no pincel, sem pegar muito de um nem muito do outro, dá uma misturada, né? Essas folhinhas aqui, ó, de fundo, eu vou com o diluente, tá? Vai ficar mais clarinha a tinta. Eu vou dar uma preenchida nelas. Olha como eu tô trabalhando. Eu não tô fazendo bonitinho todos os cantinhos. Ó, pego tinta, o pincel tá carregado com diluente. Ainda com essa misturinha, eu vou entrar um pouquinho mais assim em alguns cantinhos. Tá vendo? Você vai achando o desenho. Você vai gastar um pouquinho de tempo, porque agora você tem que interpretar a figura. Tem um monte de risquinho. Você tem que achar onde é fundo e onde é um elemento. Com esse verde, você não vai acompanhar o desenho, tá? Você vai deixar o azul ainda aparecendo. Ainda, sem lavar o pincel, eu vou pegar o verde pântano. Agora vai ficar sério. Agora você tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Com esse verde pântano também diluído, que vai ficar bem mais claro, eu vou marcar aqui, ó, fazer a sombra daquelas folhinhas de fundo. Eu marco o lugar da sombra. Por exemplo, aqui eu tenho a folha. Aqui, ó, é a base dela. Ela vai ficar mais escurinha. Então, eu coloco um pouquinho do pântano, puxo a linha do meio e eu posso até fazer essa ranhura. Mas assim, sem definir muito, tá? Aqui, ó, eu tenho ela aqui, eu tenho uma outra aqui. Isso daqui é um fundo. Aqui tá o centro, deixo duas ranhuras. Essa daqui também vou deixar umas ranhuras. Aqui eu tenho outra. Ela tá bem separadinha. Eu tenho o centro, 3 ranhuras pra lá. E pronto. Fiz a sombra nas folhas de fundo. Agora eu vou fazer aqui, ó, cantinhos. Sempre com diluente, tá? Pântano com diluente. Essa já é a terceira cor. A gente tem primeiro o azul, segundo o verde, abacate, terceiro o pântano. Aqui, ó, só tô encostando o pincel. Só um pouquinho. Esse espaço aqui é uma entranha. Você viu como ele é mais profundo do que os outros? Então, eu já vou deixar ele um pouco mais escuro. Aqui eu vou diluindo o pântano dentro do verde abacate. Aqui também eu tenho um lugar que pode ficar um pouquinho escurinho. E aqui um pouquinho também. Bom, olhando assim, eu posso deixar ainda aqui um pouquinho. Sempre você tem que ter a visão do todo. Você não pode trabalhar um lado sem olhar o outro. A gente vai equilibrando a cor. Então, se aqui ficou bem escuro, eu acho que esse cantinho aqui também pode ficar um pouquinho mais escuro. Depois, eu tenho desse lado de cá. Esse espaço aqui, ó, é um espaço vago.
E é uma entranha que pode ficar bem escurinho. Aqui é folha, olha, eu não tenho mais nenhuma entranha aparecendo, aparente. Aqui tenho, posso deixar um pouquinho, aqui um pouquinho. E agora eu vou trabalhar essa área aqui do vaso. Primeiro, aqui é uma área de sombra. Então, vai ficar, aqui já é o vaso, tá? Vai ficar bem escura. Você lembra que aqui já tem uma cor, já tem duas cores. Então, eu vou entrando aqui, ó, com a terceira cor. Mas sem cobrir o verde, sem cobrir o azul. Depois eu venho aqui, ó, que é a área mais escura. Nunca faça isso. Coloque a tinta ali e depois deixe a tinta reta assim, a não ser que você tenha uma linha. Aqui você sempre vai colocar a tinta e vai limpar o pincel assim, ó, pra fora. Não vai deixar aquela parte marcada. Essa área dos cabos aqui, eu vou descer até mais ou menos aqui assim, ó, com esse pântano. Deixa ele bem escuro aqui, venho limpando o pincel. Já tá secando aqui o meu diluente. Mas principalmente aqui, ó, eu preciso trabalhar com o diluente. Aqui do ladinho, venho limpando o pincel. Vou deixar aqui um pouquinho mais escuro ainda. Peguei agora sem diluente, só para ficar bem escurão aqui nesse canto. Agora, nesse ponto, eu posso parar aqui um pouco. Eu vou adiantar as folhas de fundo. Eu tenho aqui o verde abacate. Peguei um pouquinho do branco, sempre com diluente, tá? Ó, misturei um pouquinho, ele vai ficar um tom mais claro. Pode ser até uma erva doce, você pode usar. Mas aqui eu fiz misturinha. Então, eu vou ressaltar o lado da luz. Tá vendo que eu fiz uma linha e puxei o escuro pra lá. Agora eu faço outra linha e puxo o claro pra cá. Vai ficar escuro e claro em todas elas. Você vai pôr essa claridade. Não são muitas, então isso é um trabalho bem rápido. Olha, pronto aqui, se viu que deu diferença, deu contraste, né? Então, agora nós vamos fazer aqui essa parte do vaso. Eu vou colocar aqui no prato diluente de novo, uma pinceladinha de branco, misturo um pouquinho do diluente, nunca misture inteiro, tá? Porque daí você perde o teu branco e perde o diluente. Então, faça um pouquinho. Essa área aqui, ó, que tá sem tinta, eu vou colocar o branco. Carrego o pincel, começo aqui, que é a área mais clara. E eu venho limpando o meu pincel aqui, ó, entrando entre essa parte do fundo que entrou pra dentro do vaso e esse verdão escuro. Eu não preciso levar o branco ali em cima daquele verdão, tá? Você vai trabalhando com ele aqui, ó. Não é pegar a tinta e preencher. Pegue pouca tinta, vai trabalhando devagar, de pouquinho. Pouquinho de cada vez. Mais um pouquinho de tinta. E agora eu vou colocar aqui embaixo, ó. Nessa parte do fundo. Não tô chegando até a borda. Pronto. Eu vou usar um pouquinho desse verdinho, bem pouquinho, e vou fazer aqui, ó, uma sombra, mais um pouquinho do verdinho. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui, só para deixar uma corzinha. Tá, agora eu vou lavar o meu pincel. Eu vou voltar com verde pântano sem diluente.
Tá vendo essa área de cabinhos? Então, eu vou sair... Você lembra que a gente passou um branco aqui? Ainda tá úmido. Então, eu venho com o pincel bem de pé, porque eu vou fazer agora a marca dos cabinhos. E eu vou fazer com esse pincel grande mesmo. Como ele não tá diluído, o pântano, ele vai aparecer até aqui, ó. Onde a gente já tem um verde pântano bem escuro. Não deixe muita tinta. E aqui não deixa assim essa marca, tá? Você tem que dar uma disfarçada. Aqui eu pode colocar alguns galinhos. Agora eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho ainda aqui misturinha do verde com o branco. Um pouquinho dessa misturinha na ponta do pincel. E eu vou passar em alguns. Eu vou iluminar um pouquinho. Não passe em cima dele inteiro. Deixa aparecendo um pedacinho do escuro. Só para não ficar chapadão. Passar esse por cima. Deixar um pouquinho mais claro ele. Esse também. Troquei de pincel, peguei um número 6 aparadinho. Vou pegar um pouquinho do verde pântano com diluente. Eu vou usar esse pincel que tá bem durinho pra fazer aqui, ó, um contorno. Agora, eu vou dar uma esfumaçada nesse contorno pra dentro. Só que eu vou preservar uma área de luz, tá? Então, assim, o contorno eu trabalho. Aqui, ó, eu vou entrar um pouquinho de leve. Aqui eu vou fazer a linha. Você viu que eu tô seguindo o risco. Eu tô bem em cima do risco. O lado de cá também. Se eu trabalhei com o pincel assim, aqui eu não posso continuar com ele nessa posição. Eu tenho que torcer. A ponta do pincel tem que ficar pra fora. Então, ou eu faço assim, ou eu faço assim. Eu vou fazer assim pra mostrar que é mais... Eu acho que é mais fácil. Aqui eu vou esfumaçar um pouco também. Você viu que eu entrei um pouquinho aqui? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Um pouquinho de sombra. Eu vou tirar esse contorno forte aqui, eu vou dar uma esfumaçada. Esse daqui tem que ficar assim, da ideia do arredondado. Agora, aqui, ó. Pouquinho pra dentro, eu vou pôr mais uma pincelada de escuro. Mas você viu que não foi naquela linha ali, na linha do vaso. Eu pus um pouquinho pra dentro. Esfumacei pra cá, esfumacei pra cá. Mais um pouquinho. E eu vou fazer o contorno do vaso na parte de baixo. Dou uma esfumaçadinha pra dentro. Cuidado, porque essa é a parte que a gente entorta, tá? Olha, é muito fácil sair um pouquinho pra fora de um lado. Aí você tem que sair do outro também, pra ficar igual. Olha como ficou. Com o pincel número 2, verde pântano, com um pouquinho do diluente, eu vou fazer aqui, ó. Eu fiz o contorno. Agora, mais pra dentro, um pouquinho aqui, eu vou fazer uma sombra. Ó, saio da linha dali, mas eu não preciso encontrar a linha de baixo. Aqui do outro lado, eu tenho essa sombra. Então, eu vou fazer uma linha paralela com essa de fora, tá vendo?
Dou uma esfumaçadinha pra dentro, pra fora. Mas não precisa encontrar aqui. Esses são os reflexos. Acho que esse lado ficou com um peso maior, quer dizer, ele ficou um pouquinho mais forte. Então, eu vou acrescentar um pouquinho pro lado de cá também. Agora, aqui, ó, já secou. Eu vou colocar mais um pouquinho de luz. Peguei o verde, peguei o branco, pouquinho do verde, pouquinho do branco. Com esse, nós vamos fazer uma luz que vai ficar um pouquinho esverdeadinha. E eu vou reforçar um pouquinho essa luz aqui de alguns cabinhos. Só aqueles que eu passei na frente. Eu tenho uns que ficaram bem escuros, uns que ficaram médio. E agora, alguns que vão ficar bem mais clarinhos. Então, a base do pote tá pronta. Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui do fundo. Peguei de novo aquele pincel número 6, que tem cerda comprida. Um pouquinho do sépia, um pouquinho de diluente, para deixar ele mais leve. E eu vou trabalhar esse espaço aqui. Aqui dentro vai ficar bem preenchido. À medida que vai saindo para fora, você vai só puxando, larga o pincel. Aqui, ó, vai ser um mínimo. Ele vai terminando assim, em zigue-zague. Você pode seguir bem certinho o risco que você tem, aí que vai dar certo. E do lado de cá, mesma coisa. Começa aqui, porque aqui tem que ficar escuro, mais preenchido. Aí, você vai puxando o teu pincel pra fora. Agora, com esse pincel sujinho, você vai fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra. Afinal, o vaso é transparente. Não coloquei na linha, tá? Coloquei um pouquinho abaixo e coloquei meio curvo. Como o vaso é transparente, ele tem que refletir o que tem ali atrás. A parte do vaso de acabamento fica para depois. Deixa secar bem isso aqui. Enquanto isso, a gente vai fazer o acabamento das folhas de fundo que nós já pintamos. Eu tenho aqui as 3 folhas. Eu tenho pratinho, tenho diluente aqui. Eu vou colocar uma pinceladinha de verde pântano. Misturo. Vai ficar bem leve. Ó, pego um pouquinho a tinta. Vou fazer o traço do meio. Vou fazer aqui, ó, um semicontorno. Não precisa se preocupar em desenhar inteira a folha, porque a gente pintou mal. Então, não vai ficar aquele desenho perfeito. A gente não está com essa folha nítida. Olha como vai ficar leve. Não precisa ficar reforçando, tá? Só assim já tá bom. Vou fazer isso nas outras folhas também. Nós vamos trabalhar agora essa flor que tá por trás de tudo. E eu vou preencher com o vermelho Natal. Você pode preencher com o vermelho que você tiver. O vermelho mais claro que você tiver. Tá? Eu vou preencher porque se eu preencho assim, ó, de leve, o risco vai aparecer. Então, eu não vou ter problema nenhum para identificar as pétalas depois. Agora, eu vou trabalhar com a cor vinho, com o pincel 2. Me acompanhe, porque nós vamos colocar as sombras. Sombra é tudo que tá por trás. Eu não sei se você consegue enxergar, mas as minhas linhas estão aqui, ó, bem nítidas.
E eu vou começar por essa pétala, que ela tá bem por trás das outras duas. Então, aqui e aqui, e até embaixo aqui, ó, vou levar esse vinho. Olha, aí eu vou puxar pelo meio um risquinho. Aqui, ó, eu tenho ainda um fundinho que pertence àquela pétala. Então, aqui vai ficar bem escurinho, tá? Esse dali já fiz. Agora, eu faço, na sequência, eu posso fazer esta aqui. Eu tenho aqui um fundo também de uma outra pétala que tá atrás. Essa pétala ficou por cima desta, mas ela ficou atrás da folha. Então, aqui a gente vai ter um pouco de sombra. Então, eu coloco a tinta, dou uma esfumaçada, puxo a linhazinha do meio, esse pedacinho fica clarinho. Agora, eu vou fazer essa daqui. Essa daqui tá atrás da folha, tá atrás dessa pétala da outra flor e tá atrás dessa pétala da outra flor. Então, esse cantinho vai ficar escuro, esse cantinho vai ficar escuro. E eu venho limpando o pincel. Sempre que eu coloco a sombra, eu não posso deixar uma linha aqui desse lado. Eu tenho que dar uma esfumaçada. Depois, eu tenho bem no meio um risquinho. E eu simplesmente coloco o risquinho e dou uma esfumaçada pro lado de lá. Quero que essa sombra aqui do meio fique para lá. Vou escurecer um pouquinho esse lado aqui também. Sabe por quê? Que eu quero que ela fique bem arcada. Depois a gente vai pôr uma luz aqui. E ela vai levantar essa parte. A luz sempre faz o efeito de levantar, trazer para frente. A sombra afunda. Aqui, agora, eu posso fazer esta aqui, que tem um fundinho aqui escuro. Ela tá por cima daquelas, mas por baixo dessa. Então, ela vai levar a sombra desse ladinho aqui. E o tracinho no meio. Bem de leve. E viu que eu não chego até lá. Eu termino com ele por aqui. Esta vai ficar escurinha aqui. Desse lado, porque tá por trás desta. O risquinho do meio, que não chega até o final. Vou colocar aqui um escurinho, porque ela tá dobrada para trás. Esse escurinho vai fazer a ideia desse movimento. A próxima vai ser essa fininha aqui, que tá por trás inteira. Desse lado e desse ela tá por cima inteira. Só vai aparecer uma pontinha aqui, ó, da linha do meio. Depois eu venho para essa que tá na mesma posição. Olha, ela tá por trás inteira. Aí, aqui aparece a pontinha desse risco do meio. Agora, essa última aqui, ela tá por trás aqui das bolinhas do meio. E ela tem uma dobra aqui, ó. A linha do meio ficou aqui. E essa partezinha aqui vai ficar um pouquinho mais escurinha nesse espaço, nesse pedacinho onde tá por trás da folha. Pronta a parte vermelha. Aquela flor, a gente vai esperar secar para fazer a luz. E agora eu vou mostrar para você como que eu vou trabalhar a folha, essas folhas aqui que estão no primeiro plano. Eu vou usar 3 cores, o verde pântano, o verde pinheiro e o verde abacate. Você usa 3 cores similares, uma mais escura, uma média e uma bem clara, tá? Vamos começar aqui, nessa folha aqui. Como que eu vou fazer isso? Ó, vou colocar o verde abacate aqui na ponta.
preenchendo mesmo, tá? Vou completar com o verde pinheiro. Eu coloquei um pouco mais da metade com o abacate e agora eu completo com o pinheiro. Dou uma misturada. Você já percebeu que o verde pinheiro aqui vai funcionar como a primeira sombra. Agora, com o pântano, eu vou bem pouquinho pântano. Eu vou fazer aquela linha do meio. Você viu que no risco, sempre eu deixei assim, ó, umas linhas, para você saber para que lado você vai puxar a sombra. Então, você vai trazer para cá, porque as linhas estavam ali daquele lado. Então, você colocou a sombra aqui, nessa metade. Nessa outra metade, você vai colocar aqui, ó, bem nessa parte pontudinha. E vai puxar para dentro. Vai ser um pouquinho menos, mas vai ficar assim. E agora a gente já ilumina com um pouquinho do branco. Evite que o branco pegue em cima do verde pântano. Eu vou iluminar aqui, ó, mais pra ponta. Olha, mancha. Não é pra deixar, não precisa deixar linha. Depois eu vou colocar aqui, como eu coloquei o escuro aqui, eu coloco o claro aqui, na ponta. Pronto. Faço esta aqui. Olha como é exatamente a mesma coisa. Preencho a ponta, um pouco mais da metade. Termino de preencher com o verde pinheiro. Pego um pouquinho do pântano, faço a linha do meio, puxo pro lado que tá indicando no risco. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, nas pontinhas, puxando pra dentro. E agora eu vou iluminar com o branco. Se você quiser, pode trocar de pincel, pode usar o número 2 para iluminar. Talvez fique mais fácil, mais seguro. Ponta. Pontinhas, né? E a ponta mesmo aqui, ó, grandona. Aqui ficou bem escuro, eu vou até deixar um pouquinho mais claro aqui, ó, já vou colocar essa luz. Esta vai ser exatamente a mesma coisa, mas eu vou fazer mais uma para você ficar bem segura daquilo que a gente tá fazendo. Ó, mais da metade com o verde abacate. Termino com o pinheiro. Pouquinho de pântano, puxo a linha do meio. Não chego até aqui. Puxo pra cima. Aqui, quase encontrou. Coloquei aqui. Coloco uma pontinha aqui, ó, pro lado de lá. Vou trocar meu pincel, vou pegar um pouquinho do branco, vou colocar o branco aqui, vou puxar pra cá. Olha como eu deixo o pântano aparecendo. Pontinha, vou puxar pra dentro. E aqui eu já vou deixar uma pinceladinha, mostrando o final da folha. Desse lado aqui, essa aqui tá por baixo, essa tá por cima. Então, eu vou pôr uma pinceladinha aqui, ó. Viu como ela já ficou por cima? Eu vou acrescentar um pouquinho de branco aqui, porque você viu que tá sumindo? Então, eu coloquei pouco, você pode colocar bastante. E quando ela seca, ela fica na quantidade ideal. Agora, eu vou preencher essa flor com vermelho natal. Eu vou preencher inteira.
preenchido com vermelho Natal. Nada impede que você coloque qualquer outro tom de vermelho. Faça com o que você tem. Agora eu vou usar o pincel 2 e ovinho para fazer a sombra. Sombra, aquilo que tá por trás. Sempre essas folhinhas assim, ó, que estão por trás, elas vão primeiro. Então, eu vou começar aqui por esta. Os cantinhos, assim, ó, os fundinhos, é por onde eu vou começar, porque é ali que vai se concentrar a maior quantidade de sombra. Aqui, vou fazer, tem um pinguinho ali, o risquinho do centro. Olha, eu separei a pétalazinha e continuei aqui porque o risquinho do centro vai ficar bem atrás dela. Agora, essa aqui que eu já comecei. Sempre que eu pego tinta, eu começo lá no cantinho. Aí, eu venho puxando essa tinta pra cima. Depois, esta. Olha como ela também ficou por trás. Aí, um risquinho no meio. Com o pincel um pouquinho mais deitadinho, porque eu quero fazer a linha. E agora... acho que eu posso fazer essa daqui. Vou passar ela por trás aqui, ó. A sombra nesta. Aqui atrás das bolinhas. Aqui esse pedacinho. Por quê? Porque essa ficou por trás desta. E por que só até aqui? Eu não posso continuar aqui porque essa ficou por baixo. Então, quem tá por baixo, escuro. Quem tá por cima, mais claro. A linha do meio. E agora, eu posso fazer esta daqui. Ela só vai levar um pouquinho de sombra desse lado e a linha do meio também. Olha como a gente vai definindo. Agora, eu posso fazer esta aqui, porque ela tá por trás do miolo, por trás dessa folhinha pequena e por trás desse pedaço aqui, que é desta pétala. Folhinha, pétala, acho que eu tô me referindo aos dois. Pronto. Na sequência, eu posso fazer essa maior, porque a pequena tá por cima dela. Então, toda a volta da pequena vai ficar mais escurinho. Já vou puxar aqui, ó, o risco central. Olha, aqui, ó, escurinho. Escurinho desse lado. Agora, a gente salvou a pequena, mas essa grande, ela continua aqui. E aqui ela tá por trás também. Do lado de cá, já pegando sombra desta. Aqui, um pouquinho mais escuro, atrás do miolo. E o risquinho dessa menor, o risquinho do meio. Agora, a gente pode fazer esta aqui. Porque do mesmo jeito, olha, ela tá por trás. Então, vai um pouquinho de sombra de cada lado, da menor que tá na frente. Aqui, ó, o risco do centro. Desse ladinho aqui, esta ficou por cima. Então, só esse pedacinho, essa daqui vai levar um pouquinho de sombra aqui. E pra finalizar esse daqui, eu já vou colocar a linha do centro. Eu não vou fazer uma sombra aqui, porque essa parte ficou por cima do miolo, ficou na frente do miolo. Então, ali vai ficar clarinho. E essa última ficou por trás desse pedacinho aqui. Eu tenho aqui o risco do meio. Aqui ela tá por cima, então vai ficar mais clarinho.
Aqui ela tá por cima, então vai ficar mais clarinho. E aqui eu tenho uma dobra. A dobra, sempre a borda da dobra vai ficar mais claro, porque ela foi pra lá e tá lançando sombra nesta parte aqui, ó. Então, eu ponho a sombra, eu dou uma disfarçadinha pro lado de dentro, pro lado que tá por trás. Aqui a dobra vai ficar mais clarinho. Posso até fazer um leve sombreadinho aqui, ó. Quando você tem uma dobrinha bem grande, aí você faz um sombreadinho. Se você não tem, é melhor deixar para não invadir a área. Pronto. Agora a gente concluiu essa parte. Eu vou voltar nessa outra que já tá seco e vou fazer aqui, ó, as bolinhas. Eu vou fazer com pincel 2. Você pode fazer com pincel 0 se você quiser. Mas eu vou fazer o seguinte, você viu que tem uma bolinha pequenininha na ponta de cada uma das bolinhas. Eu vou preencher as bolinhas com verde abacate. Eu vou preencher sem preencher aquela bolinha menor. Olha, eu vou salvando elas. Se acontecer de você perder o risco, eu já te mostro como que você vai achar. Mas se você não colocar muita tinta, você não vai perder o risco, tá? Ó, preenchi todas. Agora eu vou pegar o meu pincel 0. Eu vou pegar o vinho, que é a cor que eu fiz a sombra aqui. Um pouquinho de vinho. E eu vou fazer o contorninho. Olha, enfim, é a divisão das bolinhas. Não precisa nem esfumaçar. Aqui, ó, pode ficar mais escurinho, porque essa pétala ficou por cima, as bolinhas estão por trás. Eu vou passar uma linha aqui embaixo. Depois que eu fiz a parte verde, eu vou pegar o vermelho Natal e vou colocar essa bolinha. Olha só. Uma bolinha mesmo. Eu vou usar o amarelo limão. Você pode usar um amarelo canário, você pode usar o próprio verde pistache. E vou fazer em volta desse vermelhinho uma pinceladinha. Olha, coloco a tinta, não precisa contornar inteiro. Faz assim uma meia lua. Agora nós vamos fazer aqui as bolinhas do azevinho. Eu vou usar o pincel número 2 e vou preencher também com vermelho Natal. Vou preencher inteiro. Preenchido, eu vou usar o vinho, o pincel 2 e vou fazer a mesma coisa da flor. Eu vou fazer a divisão das bolinhas com a sombra. Essa ficou por trás, essa ficou por trás. Aqui nós temos um caso que eu posso decidir só passar uma linha no meio, porque as duas estão do mesmo tamanho. Assim. Agora eu vou colocar um pouquinho de luz, porque eu quero diferenciar da flor, então eu vou colocar um pouquinho de luz branco. Branco. Essa eu vou colocar desse lado, essa eu vou colocar desse. Ó, eu coloco o branco e venho limpando o meu pincel, crescendo aquela bola. Um pouquinho mais. Eu não tô fazendo a bola inteira, você viu que eu escolhi um lado. Aqui eu tenho luz, ali eu tenho sombra. Aqui eu tenho luz, esse lado já ficou no vermelho, que eu vou ter que consertar de novo porque ficou meio tortinho. Aqui, ó, coloco o branco ali e venho crescendo. Eu tô iluminando. E ele vai ficar uma tonalidade diferente da flor. E aqui, eu não posso colocar aqui porque aqui é sombra. Eu coloco aqui, no espaço vermelho. E vou crescendo.
pouquinho mais. Agora, eu vou consertar. Vou deixar ela redondinha. Eu vou pegar com o cantinho do pincel um pouquinho do vinho e nesse lugar onde eu coloquei o branquinho, eu vou dar uma pinceladinha. Vai ficar uma pinceladinha redondinha mesmo. Ó. Eu posso ainda com o pincel zero fazer um acabamento, um toquezinho de branco. Tá vendo? Não é preciso contornar inteiro, nem deve. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar as bolinhas vermelhas iguais a essa. Eu vou terminar esse miolo. Aí eu volto mostrar pra você como ficou pra gente continuar. Já fiz as bolinhas. Já fiz os cabinhos com sépia. Assim, você carrega teu pincel zero e daí você vem colocando a tinta. Não deixei muito fininho. Eu quero que eles apareçam bem. Então, ó, foi assim que eu fiz. Agora, nós vamos voltar na flor. E eu vou usar o vermelho vivo. Vermelho vivo é o vermelho mais claro que a gente tem. Vou usar um pincelzinho 2, bem gastinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o vermelho vivo só na parte que tá por cima. Olha a diferença. Eu não vou colocar na pétala inteira. Isso é para realçar essa área que ficou por cima. Você percebeu? Coloca um pouquinho. Acredito que você não vai ter dificuldade, porque a gente já definiu inteirinho. Aqui, ó, na dobrinha, só uma vista. Nessa parte aqui, a gente vai deixar bem iluminado, ó. Aqui um pouquinho, apesar de ser uma área bem de sombra, mas dá pra deixar um pouquinho também. Assim. Olha que lindo, olha a diferença. Viu como precisa iluminar? Então, agora eu vou iluminar essa daqui, seguindo o mesmo processo. Olha como ficaram as flores. Agora, o acabamento das folhas, essas folhas maiores, eu vou fazer com o pincel zero, fazendo os espinhos, igual aqueles que eu já mostrei na folhinha de fundo. Só que aqui, você vai deixar um pouquinho mais acentuado. E vai fazer algumas ranhuras aqui dentro da folha também. Aqui onde estava a parte escura, a gente já colocou a luz, então ela vai ficar assim. Eu vou terminar todas as folhas, aí a gente volta pra fazer a finalização do vaso. Agora, olha, aqui tá sequinho, sequinho. Eu vou pegar um pouquinho do branco pra fazer um pouquinho de luz, um pouquinho mais de luz aqui no vaso. Tá vendo essas áreas aqui, ó? Então, a gente vai colocar um pouquinho do branco e vai sumindo com ele. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma área clarinha. Aqui, ó, vou fazer uma puxadinha de branco. Na verdade, todo lugar que ficou, eu vou colocar um fiozinho de branco. Aqui, ó, um pouquinho. Vou esfumaçando quase até chegar à borda.
Depois aqui eu vou continuar a linha. Essa é a hora que a gente entorta o vaso, tá? Cuidado. Eu sempre entorto os meus. Isso é normal. Aqui um pouquinho do branco. Coloquei em cima da área clara. Aí eu vou sumindo com essa tinta para um lado, para o outro lado. Vai ficar uma manchinha. Essa parte aqui tem que ficar mais redondinha. Talvez os espaços que você tenha não sejam exatamente como os meus, mas você pode ir colocando esse branquinho onde você deixou espaço, tá? Não se preocupe. Cada reflexo pode ser diferente. E agora, por último, você viu que aqui a gente tem uma claridade, aqui a gente tem uma claridade. Vou até acrescentar um pouquinho mais aqui. Mas eu não cobri as sombras. Vou pôr um pouquinho aqui, ó, uma pincelada, acompanhando essa linha, sempre. Agora você vê o vaso na largura, você marca o centro. Então, do centro pra cá, você vai dar aquelas 2 pinceladas grandes assim. Ó, peguei inteiro o pincel carregado de tinta, 2 pinceladas. Elas não podem ficar retas, porque aqui é um lugar redondo. Então, a pincelada vai ficar acompanhando aquela linha ali, ó. Ela é paralela e não pode entortar muito também, tá? Então, vai ficar bem paralelo com aquela linha de lá. 2 pinceladas. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, 2 pinceladinhas do branco bem forte. Uma pinceladinha aqui no meio. Pronto. Pronto o nosso pano, achei que ficou lindo. Esse pano foi uma amiga minha que costurou. Ele não é um tecido natalino, porém, como tem bastante verde e bastante vermelho, eu achei que combinaria. E ficou lindo. Selma, minha amiga lá de São José dos Pinhais, que costurou pra mim. Terminamos mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Todos os riscos estão lá. Você que me apoia, eu agradeço de coração. E até amanhã.